Glória a Deus, irmãos. Vamos então dar início ao nosso culto a Deus na noite de hoje. Vamos dar glória e render graças àquele que é digno de toda a honra, todo o poder e toda a glória. Ao nosso Deus eterno, Deus poderoso. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração aqui, nós vamos começar com os louvar a Deus. Amém? Senhor, meu Deus, graças te damos, ó Pai, nesta noite, porque o Senhor é bendito, meu Pai, entre as nações. Louvamos a Ti pelo Seu poder e pela Sua glória, meu Pai. E desde já, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Queremos ouvir de Ti, meu Pai, a Tua palavra, para que possamos aprender a nos comportar na Tua presença durante todo o dia, durante todo o momento, em todos os lugares, onde quer que estejamos, que nós possamos, meu Pai, Te render glórias e graças, pois Tu és merecedor. Fala conosco, ó Espírito Santo. Estamos com os corações abertos para a Tua palavra, em nome de Jesus. E neste momento, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas como sacrifício vivo e suave diante da Tua presença, diante do Teu trono de glória, pois nós queremos Te exaltar com tudo que nós somos. Em nome de Jesus, Pai, esta é a nossa oração. Amém. E graças a Deus. De toda exaltação, Pai. Nós levantamos o trono ao Senhor, este lugar, ó Deus, nessa noite. Seja exaltado, Senhor, o Teu nome. Seja exaltado sobre toda a terra, Pai. Amém. Toma-nos, Deus. Enche-nos, Senhor.
louvor, toda exaltação. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor, a Ti, ó Deus. Aí chegaram. Glória a Deus. Tá certo agora? Como é bom louvar a Deus, né, amados? Amém, glória a Deus. Fomos feitos para isso. Deus nos fez, nos criou para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero trazer aos irmãos uma reflexão. Na verdade, é mais um culto de ação de graças, né? Estava meditando na semana passada, tinha conversado até com a irmã Graziela a respeito de um culto de ação de graças, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Não sei se os irmãos sabem, mas o feriado de ação de graças, ele é comemorado nos Estados Unidos, né, pelos americanos, no Canadá. Oh, glória. Sejam bem-vindos. Puxa uma cadeira e sente-se no chão. E o feriado de ação de graças, ele é celebrado pelos americanos nos Estados Unidos. É na quarta-feira de novembro. O Brasil também adotou essa data, mas são poucos que comemoram a data, né? Nós, como cristãos, nós damos graça todos os dias, porque assim a palavra nos ensina. E no Canadá é a segunda-feira. Será na segunda-feira que vem, no Canadá será comemorada a ação de graças. E nós vamos conversar um pouco sobre essa questão, né? Ação de graças, dar graças a Deus, né? Não sei se os irmãos sabem, mas a ação de graças, ela quer dizer um ato de graça, né? E nós, como cristãos, nós sabemos que Jesus, ele foi aquele que fez o maior ato de graça em prol da humanidade. Jesus Cristo, ele deu a sua própria vida pela humanidade, para que os nossos pecados fossem perdoados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E assim, ele nos dá a salvação de graça, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de ler primeiramente um texto, melhor, são 3 versículos que está em 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 29. Primeira Crônicas 29, versículo 11 ao 13. Diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar a força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória.
Maravilhoso, não é, irmãos? Nós aqui nesse texto aqui nós vemos a grandeza de Deus, a sua majestade, tudo que Ele é, a sua essência, né? Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Nós temos sempre que nos lembrar, sempre que colocar em nossas mentes esse entendimento de que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é um ser inigualável. Não há outro como Ele. Não há outro como Deus. E esse ser tão maravilhoso, tão magnífico, Ele se mostrou à humanidade. Ele se fez conhecer como um pai. Aqui nós podemos ver a humildade desse ser. Ele é tão poderoso, tão grandioso. A santidade dele é algo que foge aos nossos pensamentos, ao nosso entendimento. Ele é um Deus santíssimo. Não há impureza, não há nenhum resquício de nada que seja impuro diante desse Deus. E Ele, na sua grandeza, se mostrou à humanidade como um pai. Por quê? Porque nós só podemos saber o que é um pai porque nós somos filhos. Nós só entendemos o que é ser pai quando nós temos os filhos. É interessante, quando eu era criança, eu via de uma forma totalmente ignorante o ser pai. Porque nós vemos nossos pais fazerem tudo para nós. Até mesmo dar a vida, se for o caso. Né? Nós não entendemos o que é ser pai quando nós não somos pai. Mas a partir do momento em que eu pude ser pai, graças a Deus, eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu comecei a ter uma outra visão. E é maravilhoso isso, por quê? Porque nós sabemos, quando nós nos tornamos pais, mães, nós sabemos o sentimento de Deus para conosco. Por que Deus, no seu poder, na sua grandeza, Ele olhou para nós com tanto amor? Porque Ele teve essa preocupação de se apresentar a nós como um pai. Quando nós vemos lá no começo, quando Deus se apresenta a Moisés, Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. E isso mostra que Ele é único. Isso mostra que Ele é único, é um ser único. Não há outro como Ele. Mas Ele se mostrou para a humanidade como um pai, como aquele que cuida, como aquele que faz tudo pelos seus filhos. E hoje, nós, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Porque outrora, antes de conhecermos esta maravilhosa redenção que nos foi oferecida de graça por Jesus Cristo, nós éramos criaturas. Nós fomos criados por Deus, nós somos feitos. Quando o homem não reconhece a paternidade de Deus, quando o homem não reconhece o poderio, a majestade de Deus, ele não passa de um ser, alguém que foi feito pelo autor da vida, vamos dizer assim, pelo Criador, aquele que fez os céus e a terra, o dono de tudo. Como nós lemos aqui, né? Ao Senhor a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Olha que maravilha, exatamente isso que eu estou falando. Ele é dono de tudo.
Ele é dono das nossas vidas, Ele é dono do ar que respiramos. Nenhum de nós aqui pagamos nem um centavo pelo ar que respiramos. Né? Diferente dos hospitais, quando uma pessoa precisa de oxigênio para respirar. Uma fortuna. E Ele nos dá de graça. Ele nos dá a vida. Algum de nós aqui não para pensar no coração para dizer para Ele, continue batendo o coração, senão eu vou morrer. Não é verdade? Deus se encarrega de todas essas coisas. Ele nos fez perfeitos. Não é assim que a palavra de Deus diz? Porque Deus fez o homem perfeito, mas Ele procurou os seus pensamentos, as concupiscências, os desejos contrários à vontade de Deus. Mas nós não vamos nos ater a isso, porque eu quero conversar com os irmãos sobre a ação de graças. Como eu disse no começo, as pessoas tiram um dia no ano para agradecer as coisas boas, né? Porque o feriado de ação de graças é você agradecer pelas coisas boas que aconteceram na sua vida. Não é verdade? Eles se reúnem com suas famílias, muitas famílias saem de um lugar longe, distante, e vão até muitas vezes outras cidades, outros estados, para se encontrar com seus familiares. E o que eles fazem? Eles fazem um banquete. Né? É como nós comemoramos o Ano Novo ou o Natal aqui. Há um banquete, né? Pratos deliciosos sobre a mesa e a família reunida. Mas isso é uma vez por ano. Será que nós somos chamados para dar graças, ações de graças, uma vez por ano apenas? Nós vamos ver aqui sim, se sim ou se não. Se nós somos chamados apenas para dar graças uma vez por ano. É tão bom, né, dar graças a Deus. Eu acho que o crente, quando ele acorda, ele já abre o olho e fala, graças a Deus, estou vivo. Mais um dia de misericórdia, mais um dia de graça nessa minha vida. Não é verdade? E é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque nós sabemos que nós estamos diante daquele que criou os céus. Aquele que fez todas as coisas em prol da humanidade, do homem. Né? Deus fez todo esse mundo para que o homem governasse. Mas muitas vezes o homem se torna injusto, ingrato, né? E deixa de lado aquilo que o Senhor fez com tanto amor para nós. Lá em Salmos 69, no Salmo 69, Salmo 69, versículo 30. Primeiramente, nós temos que dar graças a Deus em exaltação a Ele. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Então nós temos que exaltar a Deus com ação de graça. Como eu disse no começo, ação é o ato. É um ato de justiça, é um ato de amor, é um ato de misericórdia. É você ter ação, é fazer algo. Né? E aqui, a palavra de Deus fala que nós temos que dar louvores a Deus e exaltá-lo com cânticos e engrandecê-lo com ações de graças. Nós temos que ter esta ação. Não algo mecânico. Quando nós vamos para o culto, quando nós nos reunimos, é fácil todos nós exaltar a Deus, cantar louvores. Mas será que o nosso cotidiano, nós temos tido esta preocupação em dar louvor a Deus, em exaltá-lo? Será que nós temos esta ação? É isso que nós vamos ver hoje, nós precisamos ter esta ação.
ter esse ato em nossas vidas. Amém, irmãos? Salmo 34. Volta um pouquinho. Salmo 34, versículo 1. Temos que dar graças em todas as circunstâncias. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Em todas as circunstâncias, nós devemos dar graças. Devemos exaltar a Deus. Deus mudou as nossas vidas, não é verdade, irmãos? Ele transformou as nossas vidas. Cada um de nós aqui, se for levantar aqui para dar o testemunho, serão testemunhos tremendos aqui. Não é verdade? Todos nós podemos trazer a nossa lembrança, as nossas lembranças, tudo aquilo que nós fizemos no passado, quando andávamos de qualquer jeito no mundo, quando nós estávamos presos, porque nós fomos escravos, nós estávamos presos por causa do pecado. O pecado é algo tão terrível, tão maléfico na vida de uma pessoa, que ele escraviza a pessoa. Muitas pessoas têm o desejo de sair daquele lamaçal do pecado, de desatar as ataduras do pecado, mas não conseguem. Porque estão tão aprofundados naquilo, e o desejo da carne, do homem, faz com que eles cada vez mais se afundem nos pecados. E muitos de nós aqui, acredito que a maioria, já esteve nesse lamaçal, já esteve encoberto por esse tipo de prática terrível. Mas nós sabemos que é difícil, a nossa força, com os nossos próprios braços, é impossível sair do pecado, se distanciar do pecado. Porque além dos desejos da carne, da concupiscência, existe o inimigo das nossas almas, que trabalha de dia e de noite para nos enlaçar. É por isso que nós devemos dar sempre graças a Deus, nos conectarmos com o Senhor, estarmos sempre na sua presença, porque não daremos lugar ao diabo. Não daremos lugar para que o diabo nos tente ao ponto de fazer-nos cair. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós temos que usar o nosso passado como esterco, como algo que pode ser benéfico para as nossas vidas. Não somente para o testemunho, mas para que quando nós olharmos para tudo aquilo que nós fizemos, nós não cairmos novamente. Nós não entrarmos novamente nesse laço terrível. Por isso que as nossas mentes, elas não são apagadas. Deus não apaga a nossa mente quando Ele nos liberta dos pecados. Por quê? Exatamente para nós sabermos da onde foi que Ele nos tirou. Porque um dia Ele estendeu as mãos para nós. Como? Por meio da sua palavra, nos convidando a mudar de vida. O que diz lá em João 3? Ele diz que nós temos que nascer de novo. O apóstolo Paulo diz, em uma das suas cartas, que o homem que nasce de novo se torna uma nova criatura. Nascer de Deus, nascer novamente. O que é isso? É uma oportunidade de começar as nossas vidas. Como? Da forma correta, da forma que agrade a Deus. Somente dessa forma
o homem pode nascer de novo. E ainda diz, né, Jesus disse em João capítulo 3, que nós devemos nascer da água e do Espírito. A água que vai nos lavar, nos purificar, ouvir a palavra do Senhor. Esta é a água que nos lava, que nos purifica. E do Espírito, porque o Senhor enviou o seu Espírito para que nós continuássemos firmes, porque é do Espírito que vem a força. Ele nos dá força, ele nos direciona, ele nos capacita a vencer os obstáculos. Será que é motivo para darmos graças a Deus? É mais do que motivo para dar graças a Deus. Então, nós temos que dar graças a Deus em todo o tempo. Colossenses, lá no Novo Testamento, Colossenses 2, versículo 7. Devemos dar ação de graças com gratidão a Deus, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. É isso mesmo. É que eu peguei de uma outra tradução, mas ele quis dizer aqui com gratidão em nossos corações. Né? Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Temos que dar ação de graças, temos que louvar a Deus com gratidão em tudo que nós temos recebido do Senhor. Nós temos que ser gratos. Eu falo assim, mas nós temos aprendido de Deus a sermos gratos. Ele tem dia após dia, em cada momento das nossas vidas, nos ensinando a ser gratos. Hoje está muito difícil pôr um prato de comida na mesa da sua família. Por causa desse problema mundial que nós estamos passando, as coisas estavam difíceis, mas agora elas estão piores. Porque com todo esse problema, o aumento dos preços das coisas, a procura aumentou, e aqueles que são menos assalariados, aqueles que recebem menos, têm muita dificuldade. Né? Muitas pessoas deixaram seus carros na garagem, porque está absurdo o preço da gasolina, do combustível. Né? Mas nós sabemos que tudo o que está acontecendo no mundo hoje é algo que está escrito nas Escrituras. Né? É algo que já nos foi revelado. Nós sabemos de tudo isso. De antemão, Jesus nos avisou que essas coisas elas são necessárias que aconteçam. E quanto mais se aproxima aquele grande dia, pior vai ficar as coisas. Nós estamos vendo, vamos fazer aqui uma comparação. Quando Salomão ele cobrava os impostos, nós estamos vivendo como se fosse nos dias de Salomão. Os impostos que ele cobrava eram caríssimos. Mas quando o filho de Salomão assumiu o reinado, ele falou que os impostos que o pai dele cobrava era só a ponta do dedinho mindinho dele. Imagina, as coisas vão se agravar grandemente.
o que nós achamos que está caro hoje não chega nem perto daquilo que vai estar. Porque é necessário que haja o caos. É necessário que o caos ele se estabeleça no mundo, para que venha uma solução. E essa solução nós sabemos quem é. Né? É aquele que se levanta contra tudo que diz respeito a Deus. Nós vemos aí a tecnologia nos mostrando quão perto nós estamos das coisas acontecerem. Nós vemos as coisas que estão no mundo, a inversão de valores e outras coisas mais que nós podemos observar. Todas essas coisas, elas dizem respeito às coisas que estão por vir. Mas nós devemos nos abalar, irmãos. Nós estamos sem caminho, sem direção. Nós estamos livres no mundo, sem ninguém por nós? Será? Não. A palavra de Deus diz que nós devemos dar ação de graças com gratidão. Porque nós fomos avisados, nós sabemos de tudo isso. Está escrito aqui nas Escrituras Sagradas o que aconteceria nos últimos tempos. O que nós temos que ter em nossos corações é que nós não podemos nos abalar de forma alguma. Nós devemos dar ação de graças em todo o tempo, com gratidão, durante a nossa peregrinação, porque nós somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui apenas de passagem, estamos aqui em um laboratório, aprendendo como adorar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que se manifestou a nós como nosso Pai. Nós somos filhos de um Pai. Diferente da época de Jesus, quando os fariseus e os sacerdotes da época diziam que tinham como pai Abraão, mas não faziam nada daquilo que Abraão fez. Não demonstravam com seus atos, com as suas ações, aquilo que Abraão fez, porque Abraão obedeceu a Deus e ele saiu da sua terra com a sua família. Ele ofereceu o seu filho Isaque, ele teve fé. Aqueles homens, mas nem com um pouquinho daquilo que eles pudessem ter de fé, eles quiseram fazer como Abraão. E disseram para Jesus que tinham Abraão como pai deles. Mas eles estavam perdidos, achando que adorar a Deus é feito de qualquer jeito. Eu não posso adorar a Deus do jeito que eu acho que eu devo adorar a Deus. Nenhum de nós podemos adorar a Deus da forma que nós achamos que devemos adorar a Deus. Existe uma forma de adorar a Deus. Porque se não existisse essa forma de adorar a Deus, jamais teríamos o templo. Jamais Deus teria dado o templo para que os homens o adorassem. Jamais teria as ordenanças do templo para que Deus fosse adorado. Nós sabemos que o templo, ele faz referência a Jesus Cristo. E não foi assim? Jesus não veio até este mundo, até essa terra, e ensinou a nós como adorar a Deus? Não é assim que está escrito na sua Bíblia? Jesus veio nos ensinar a adorar a Deus? Jesus veio nos mostrar como que o reino dos céus, ele é parecido em suas parábolas, quando ele dizia: o reino dos céus é como um homem que lança a semente, não é verdade? E tantas outras parábolas onde Jesus estava ali mostrando para os homens como que era o reino de Deus. Ele veio nos ensinar. E a forma de adorar a Deus é com as nossas ações. Ações de bondade. Porque muitas pessoas falam assim: eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu sou filho de Deus.
mas não fazem nada que demonstre esta adoração. Não fazem nada que demonstre o adorar a Deus, o amar a Deus, o ser filho de Deus. Nós precisamos pôr em prática estas ações. Porque só assim nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade, como Jesus nos ensinou. Que Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. E Ele procura aqueles que o adoram dessa forma. Amém, irmãos? Isso é interessante o que acabou de dizer, porque para adorar a Deus é nós amarmos uns aos outros, é sermos irmãos, ajudarmos, não deixar que ninguém passe mal, não deixar que crianças passem fome, passem doença. Isso é que é adorar a Deus. Exatamente. Não é ir à missa e depois, Exato. e depois chega cá fora, dá o pontapé no cão. É verdade. É que nesse contexto que ele falou, ali no encontro, até mesmo com a samaritana, ele deixa bem claro esse contexto, que não é lugar, não são 4 paredes até então, é espírito e verdade, como ele disse. Então, às vezes, as pessoas confundem isso mesmo. É verdade. E o ato de amar a Deus é exatamente esse. Por quê? O primeiro mandamento, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual que é o segundo semelhante a esse? Amar o seu próximo. Amar a Deus é amar o nosso planeta, Amar o nosso as próximo. pessoas, Exatamente. os animais, a vida, tudo. Exatamente. É você ter a ação de amar. Só que a verdadeira religião, quando diz Tiago, ele vai além, né, de você socorrer um órfão e uma viúva na sua necessidade. Ele fala o que no final do versículo? Se abster das corrupções do mundo. Das corrupções do mundo. Exatamente. Porque o cara estava a falar, qualquer dia já pagamos imposto pelo ar que respiramos. Porque Sim. estamos a poluir tudo, qualquer dia vamos ter que pagar para respirar. É verdade. É verdade. As coisas vão... As Amar a coisas Deus vão... é nós preservarmos essas coisas. Verdade. A água deveria ser grátis. A água deveria ser grátis, Sim, grátis sim. para todos. Não sei se há na linha, costuma-se dizer que a água não se nega a ninguém. Uhum. Como o ar que respiramos, qualquer dia vamos também pagar o ar, já falta pouco. Sim, é. E nós vivemos num contexto de... Né, um governo... O governo mundial, ele é injusto. Né? Ele é injusto. Mas nós sabemos que em breve, exatamente por esse motivo, nós receberemos um reino que ele virá sobre a terra e será um reino justo. Né? Esta é a nossa esperança. Governo, né? O governo justo. Né? Esta é a nossa esperança. Nós almejamos por isso. Né? Porque qualquer pessoa pode enxergar a injustiça que há no mundo. Verdade? Qualquer pessoa pode enxergar isso. Por isso, nós somos escravos. Escravos. E Deus não quer que as pessoas, como disse você dizia muito bem ontem, Deus não quer que nós sejamos escravos. Não. Nós não somos escravos do poder, do capitalismo, da ganância, do que seja. É verdade. Enquanto podíamos todos viver felizes e termos uma vida, não. Hoje em dia trabalhamos para trabalhar toda a vida, para chegar ao fim da vida e para que eu usufruí, para que eu tirei disto tudo. Nada. Sim, sim. É por isso que o crente, ele vive pela esperança da justiça, né? A esperança do governo justo, que é o governo de Jesus Cristo, que virá em breve, né? Isso nós acreditamos dessa forma. Sem ansiedade, né? Sim, sem ansiedade. Porque Jesus, quando ele falou assim, a minha paz vos dou, a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. Que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá. O mundo te dá paz, mas você dá um passo, você não tem paz, porque você não sabe se aquela paz vai ser tirada de você agora, daqui 2 dias, daqui 1 mês. Não, Jesus, ele te dá paz. Por quê? Porque ele te deu aquela paz que você sabe que por mais que o mundo seja injusto, por mais que as coisas venham sobre as nossas vidas, Jesus tem algo melhor para nos dar. E esse parece que é um momento que a igreja mais enfrenta essa falta de paz, né? Não se turbeis. Porque quando Paulo fala a Filipenses, ele fala, no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, será que existe crente verdadeiro hoje? No demais,
seja verdadeiro, justo, amável, de boa fama. Ele fala ali no contexto. Se alguma virtude nisso pensais, porque o Deus de paz será convosco. Então existe um contexto. Será que esse momento é o momento que a igreja vive mesmo? Só esses adjetivos? Virtude, justo, verdadeiro, amável, de boa fama. Aí o Deus de paz, porque aí fala no contexto que é a paz que excede todo entendimento. Então se você não se encaixar, não adianta a gente querer viver a Bíblia toda como um fariseu, achar que acredita, porque a ação de graça, no contexto que você está falando, eu vejo muito no Antigo Testamento, onde o povo tinha que levar algo para sacrificar, aquilo que todos os irmãos já sabem, não estou aqui pregando, nem tomando a palavra sua, mas fazia tempo que eu precisava falar um pouco. Aí o que acontece? E temos até meia-noite, né? E é incrível, quando entra Jesus em cena, aquilo que distanciava o homem a Deus rasgou. Nós temos esse livre acesso. Entremos então com ação de graça diante de quem? Diante desse Deus Todo-Poderoso que você fala. Sim. Então nós não precisamos, o homem ele fica lá embaixo. E o nome de Deus ele é exaltado. É isso que eu aprendi, né? Sim. É isso que eu aprendi muito bem de uma pessoa que sempre deixou cravado isso na tábua do meu coração. Que a nossa vida não se resume jamais nessa terra, nesse governo que nós esperamos com... Essa é a ansiedade. Esse governo justo. Glória a Deus. Com certeza. É por isso que aqui nós lemos aqui, eu trouxe a gratidão, né, irmãos? Porque assim, por mais que todas essas coisas elas possam abater os nossos corações, temos que ser gratos a Deus em tudo. Né? Você viu aquele 1 Crônica 29 que nós lemos ali? Ele é dono de tudo. Ele se pôs sobre todos como chefe, como maioral. É maravilhoso, irmão. Algo tremendo demais, irmãos. Né? Porque diante de Deus desaparece tudo. A glória de Deus ela é tão maravilhosa que se Deus mostrasse sua glória aqui no céu, ofuscava a terra, ninguém via mais nada. Não existe nada diante de Deus. Né? Então nós temos que sim, com gratidão, dar graças a Deus. E como o irmão falou aqui, nós vamos dar graças a Deus com as nossas ações para com os nossos próximos, para com os nossos irmãos. Amém? Salmo 56. Salmo 56, versículo 12. Temos que dar ações de graças a Deus com responsabilidade. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Ou seja, ele fez um voto para Deus. E ele vai cumprir esse voto com ações de graça. Como eu disse, eu peguei de uma outra tradução, mas ele está falando aqui, os teus votos estão sobre mim. Né? Ele fez votos a Deus. E ele vai cumprir esses votos com ações de graça. Então nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Precisamos ser responsáveis pelos nossos atos diante de Deus, para que possamos dar graças a Deus. Porque é muito fácil, como eu estava dizendo, é fácil você falar que louva a Deus, que adora a Deus, que ama a Deus, mas você não ser responsável para com esse Deus. Você levar as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, levar a sua vida como qualquer pessoa deste mundo. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos votos. Qual foi o voto de cada um de nós aqui para com Deus? Sermos fiéis a Ele. E somente a Ele adorar. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. Se hoje nós estamos aqui, nós devemos ser responsáveis
por aquilo que nós botamos diante de Deus. Acredito que todos aqui desceram as águas do batismo. E esse foi um voto que nós fizemos diante dos homens. Mas maior do que o homem é Deus, aquele que tudo vê, aquele que tudo contempla. Temos que ser responsáveis pelos nossos votos e cumpri-los com ação de graça. Por mais que seja doloroso, vamos cumprir os nossos votos com ação de graça, com gratidão, com amor, com coração puro diante daquele que vê tudo e todos. Aquele que é o maioral, o chefe, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? 1 Timóteo, eu vou rapidinho aqui, para não estender muito. Eu digo uma coisa, acha que Deus está satisfeito com a humanidade? Com a humanidade? Não está? E qual é a solução para que tudo volte a ser harmonioso, as pessoas não passarem fome? Porque os nossos recursos são quase inesgotáveis. Ao contrário, dizem para fazer especulação, para aumentar preço, isto e aquilo. Sim. O que prende o homem... Este planeta tem tudo, Deus pôs-nos cá e deu-nos tudo. Deu o que nós precisamos. Sim. Só que a nossa ganância é tanta que nunca estamos satisfeitos. A nossa insatisfação é sempre... Isso é que nos leva a destruirmos, a autodestruirmos nós próprios. Sim. O que acontece? Por que a humanidade está assim? Por causa do pecado. O homem, a sua grande maioria, os homens, eles são altivos. Os homens são egoístas. Eles querem tudo para si. O pecado, ele afasta o homem de Deus. E quanto mais o homem peca, mais distante de Deus ele fica. O que fala em Gênesis, no começo da criação? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas, para que o homem ele permaneça com esta imagem e semelhança, a flor, né, acesa como uma chama, é preciso que o homem esteja perto de Deus, que o homem se achegue a Deus. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde essa essência. E ele se torna egoísta, ele se torna avarento, ele se torna o seu próprio Deus. Se eu não trabalhar, eu não viverei. Se eu não me esforçar, eu não comerei. Então ele faz de si mesmo um Deus. E não satisfeito com isso, ele faz também, muitas vezes, o seu dinheiro, a sua casa, as suas posses. Então, o afastamento do homem de Deus causa essa desordenança, essa desordenação que o mundo se encontra hoje. Então, para que isso se resolva, é preciso que o homem se volte para Deus. Por quê? Porque o homem se voltando para Deus, Deus vai mudar o interior do homem. A alma, o coração. Deus transforma o homem. O que eu falei há poucos minutos atrás? É necessário que o homem nasça de novo da água e do Espírito. A água é a palavra do Senhor que vai nos lavar, nos purificar por meio da sua leitura, e o Espírito que vai nos dar condição de sermos essa nova criatura. Porque o homem, por si só, ele não pode fazer nada. O homem, o que o homem é? O homem é o barro da terra, onde Deus fez o boneco e assoprou o fôlego da vida. Nós não passamos de barro. Se nós não tivermos o fôlego do Senhor, nós não temos vida, nós não podemos subsistir na terra. Deus nos deu o ar que respiramos no momento em que nós saímos da barriga das nossas mães. O médico não costuma dar um tapinha assim para a criança chorar, é para puxar o ar. Ali é o sopro de Deus, eu acredito dessa forma. O sopro de Deus vindo sobre o pulmão da criança, onde ele puxa aquele fôlego e começa a chorar ali. Ali é o alívio dos pais e da mãe, né? Quando a criança começa a chorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou ouvindo o chorinho do meu filho ali. É algo maravilhoso, irmãos. Sem ar, sem o fôlego de Deus em nossos pulmões, nós não somos nada. Olha, se Deus falar assim, eu vou cortar o oxigênio de vocês aí por 5 minutos, no mundo inteiro. Não sobra ninguém.
Não sobra um animal, não sobra um ser humano. 5 é muito, hein? 5 minutos é muito ainda, né? Quem também consiga agora. Alguns consiga, mas é pouco, viu? É pouco. Mas pra gente, só pra gente pensar um pouquinho, né? Imagina se Deus tira o ar. Por isso que ele continua sendo Deus da igreja. Deus, né? Deus da igreja. Ele é o Deus. Glória a Deus. 1 Timóteo, né, que eu tinha dito. Isso. Nós estávamos indo para lá. Timóteo. 1 Timóteo. E vamos dar valor, mas enquanto estamos vivos não damos valor ao ar. Temos que dar valor àquele que nos dá o ar. É verdade. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Nós, por meio da palavra do Senhor, por meio da oração, nós santificamos as coisas, né? Existem pessoas que são preconceituosas e falam assim, mas isso não pode, aquilo não pode. Não estou falando no que diz respeito ao pecado, irmãos. No que diz respeito ao pecado. Existem muitas religiões que falam assim, não, mas a carne de porco não pode. Mas o que a palavra de Deus está falando? Um exemplo. Porque toda criatura de Deus está escrito aí? É boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Por quê? Nós recebemos aquilo com ações de graças. O que Paulo disse? Se você for na casa de uma pessoa, de um parente, de um amigo, e eles colocarem na mesa tudo aquilo ali, todo aquele alimento, ele fala, não pergunteis nada, apenas coma com fé, orando e santificando aquele alimento, para que você possa se alimentar. Então, ele fala, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, toda a criação de Deus é boa. E nós não podemos rejeitar nada. Então, nós, por meio da palavra do Senhor, nós santificamos as coisas e nós podemos participar com ações de graça. Não há nada do que se rejeitar daquilo que veio da parte de Deus. Irmãos, às vezes a pessoa vai pensar assim, porque a nossa mente ela é um turbilhão de pensamentos, né? Mas e a cobra? E um animal você não pode comer isso ou aquilo, né? Porque não sei o quê. Irmãos, nós temos abundância de coisa para comer. Você vai pensar em cobra. Você vai pensar em tantas coisas. Nós temos frutas maravilhosas, verduras, legumes. Nós temos tantas coisas. Né? Piqui? Exato, vai pensar em piqui? Piqui é bom para quem gosta. Para quem sabe comer também, né? Mas então, irmãos, tudo que Deus fez é maravilhoso. Tudo que Deus fez é bom, irmãos. Nós temos que olhar para a criação de Deus. Aleluia. Olhar para tudo isso, contemplar isso com os olhos abertos, com a alma aberta, o espírito aberto e falar, graças a Deus, porque Deus fez todas as coisas boas, é tudo maravilhoso. Eu acho que só errou no homem. Ele se arrependeu, mas mesmo assim, é criatura, que ele disse, é imagem e semelhança. Já não podia excluir. Não, olha, Deus tem uma obra através da sua vida. Glória a Deus. Efésios 5. Vamos lá, vamos acabar, hein? É meia-noite, pô. Tem meia-noite hoje. Opa, passei. Efésios capítulo 5. Com ação de graça. É tão bom, é tão gostoso você dar graças a Deus. Um culto assim, espontâneo, maravilhoso, onde as pessoas podem participar. Porque assim, nós estamos aqui para dar graças a Deus. Nós viemos hoje aqui, irmãos,
para engrandecer o nome daquele que é o nosso Pai maravilhoso, nosso Deus, aquele que nos deu a vida e nos proporciona vivermos abundantemente na sua presença. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Nós temos que levantar mesmo nossas vozes, nossas mãos e glorificar a Deus e dar ação de graças. Efésios 5:4. Vamos ler o 3 aqui para dar sentido. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Deus, Ele quer que nos limpemos de todas as palavras imundas que possa existir em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. A tirar do nosso cotidiano, das nossas vidas, do contexto familiar, toda palavra imunda, palavrões, pensamentos, como diz aqui, prostituições, impurezas, avarezas. Isso, ele diz, nem se nomeie entre nós. Tipo assim, alguém falou um palavrão ali, você não pode repetir, você não deve repetir. Porque a palavra de Deus nos instrui a não cometer esse tipo de coisa, porque desagrada a Deus. Mas antes, o quê? Ações de graças. Alguém falou um palavrão do seu lado ali? Ô irmão, sabia que isso aí é feio? Se você falar isso na frente de um juiz, você pode ser preso imediatamente, você sabia disso? Na frente de um juiz, se você cometer ou falar alguma palavra que não seja aceitável dentro de um julgamento onde há um juiz exercendo a sua função, você é preso imediatamente. Imagina você bater o seu dedinho e chamar um palavrão ali. Não tem um juiz na sua frente ali, de repente na sua cara, mas existe alguém que vê e ouve todas as coisas. Ele é o juiz das nossas vidas. Que toda palavra imunda, todo palavrão, tudo que possa estar no nosso meio caia por terra em nome de Jesus hoje. Nós não podemos cometer isso diante de Deus, mas antes, ações de graças. Porque quando você instrui uma pessoa desta forma, uma pessoa que falou um palavrão, alguma coisa ali do seu lado, e você instrui ele com sabedoria, olha, isso aí é uma palavra que ela não deve ser dita, isso daí causa mal, traz uma má aparência da sua pessoa para as pessoas. A pessoa que fala palavrão no seu cotidiano, ela não traz uma má aparência? Traz uma má aparência, ela traz a pessoa pensa assim, nossa, que essa pessoa aí, nossa, olha, não dá para conversar 5 minutos com uma pessoa dessa, de tanto palavrão que ela solta. Mas se você souber instruir essa pessoa, você está fazendo o quê? Uma ação de graça. Você será louvado, exaltado, porque você cometeu algo bom, uma justiça, um juízo, uma ação de graça. É você instruir em justiça, não é isso que a palavra de Deus nos ensina? É instruir em justiça? Então, nós estamos cometendo ali uma ação de graça para com aquela pessoa. 1 Tessalonicenses, estamos acabando já. 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós, devemos dar graças em tudo. Né? Aqui no Efésios eu esqueci de falar, mas com atitudes. Né? Fazer isso com atitude. Né? Não deixar com que as palavras, com que as pessoas passam desapercebidas sem ter o entendimento, mas que nossas atitudes elas possam trazer a clareza às pessoas. E em tudo dar graças. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança de salvação. Será que é isso mesmo? Não falou ação de graças. Hã? Falou sobre ação de graças. Será que é 2 Tessalonicenses? Não tem sentido. Não, não é não, é daqui mesmo. É que é outra versão, mas aqui ele fala. Correto. Uma fala multa para a caridade. Caridade e amor é tudo uma coisa. Então, é ação de graça. É isso mesmo, da fé. E ação de graça e tendo por capacete a esperança da salvação. É isso mesmo. É isso mesmo. Então nós temos que dar, em tudo dar graças, né? A Deus. Sim? Capacete é proteção, né? Que é a expressão. Será? Sim. Proteção, nossa proteção. Sim, é em tudo. É tipo assim, ó. Aconteceu algo ruim. Graças a Deus. Deve ser pior. Isso, exatamente. E obrigado também. Obrigado. Obrigado também. Acho que Exatamente. é graças a Deus. Né? Exatamente. Então, qualquer ocasião, qualquer coisa que acontecer nas nossas vidas, seja ruim ou seja boa, em tudo dar graças, né? Então, nós temos que dar graças a tudo. Quando são ruins, é difícil darmos graças a É, mas temos que dar. Nós temos que dar, Pelo porque... menos é mais odiável e não sei o que. Mas... Então. Mas você vê, irmãos, quando a palavra de Deus ela fala em tudo, é em tudo mesmo. Você não pode que palavra que eu posso dizer aqui? Você não pode... Um exemplo, você está passando por um sofrimento, você está passando por algo terrível. Mas você sabe que existe por trás de você, que te guarda, que cuida de você, que não deixa você sozinho, alguém que está ali vendo aquilo que está acontecendo com você. Ele está olhando, ele está vendo. Muitas vezes, aquilo que nós estamos passando de mal, eu acredito que é sempre, é algo que está vindo sobre nós para nos provar. Quando nós sabemos que aquilo que vem sobre nós, que nós achamos que é mal, está vindo sobre nós, nós sabemos que aquilo está vindo para nos provar, para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque quando vier a bonança, quando vier a calmaria daquele problema, nós vamos dar graças a Deus. Olha, graças a Deus que este mal passou. Que esse mal não está mais na minha vida. Então nós temos que dar graças a Deus em tudo. Nós temos que ser sóbrios. A palavra de Deus fala, quando ela diz que nós temos que ser sóbrios, é em tudo, irmãos. É em tudo. Se vier algo ruim, nós temos que dar graças a Deus. Porque Ele vai nos livrar. A nossa esperança é que Ele nos livre deste mal. A nossa esperança é que Ele venha sobre as nossas vidas e traga a abundância. Então nós vamos dar graças a Deus em tudo. Porque se nós formos aprovados, aí que nós temos que dar graças a Deus mesmo. Porque muitas pessoas passam por dificuldades, por aflições, e o que elas fazem? Elas amaldiçoam a Deus. Aonde estava Deus nesta hora? Porque eu tanto precisei. Mas nós fomos libertos desse tipo de pensamento. Nós sabemos que Deus está conosco. Quando eu me converti, antes da minha conversão, eu passei por muitas coisas neste mundo. E quando eu me converti, eu não sabia como adorar a Deus, eu não sabia como fazer. Mas na minha ingenuidade, eu falei para Deus, Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Por que o Senhor deixou eu viver a vida que eu vivi? Por que o Senhor me deixou no meio da prostituição? No meio das coisas loucas deste mundo? E aí Deus falou assim, mas você acha que eu não estava com você? Você acha que eu não estava quando aconteceu tal coisa? E passou um filme na minha cabeça. Deus começou a me mostrar situações da minha vida em que Ele estava ali. Livramentos de acidentes. Você se lembra quando ia acontecer isso daqui com você? Eu livrei você desse aqui.
Você se lembra dessa outra passagem da sua vida? Eu livrei você dali. Eu livrei você dali. E ele começou a me mostrar. Porque eu comecei a questionar Deus, porque eu não sabia. E eu questionei ele por algo bom. Porque eu questionei Deus, Senhor, onde você estava? Onde que você estava? Quando eu estava neste mundo, como eu estava perdido. E ele automaticamente veio e me mostrou. Eu estava lá. Ele me mostrou um anjo, irmãos. Ele mostrou um anjo que tinha mais ou menos uns 5, 6 metros. Ele era da altura de um poste, assim, ó, mais ou menos. E eu ia dar de frente. Eu estava de moto na maior velocidade que eu podia dar na moto ali naquela rua. Era uma rua pequena. E eu ia dar de frente com uma caçamba. E ele me mostrou o anjo quando ele fez assim, ó. Na moto, assim, ó. E eu passei lambendo, assim, ó. Aquela caçamba. Ele me falou assim, sabe ali, ó. Quando você ia bater ali, naquela caçamba. Ele me mostrou o anjo que estava lá. Era enorme o anjo. Era grande demais. O anjo fez assim, ó. Na moto, assim. Deu uma coisinha assim. A moto, e eu fiz assim com a moto e saí. Eu ia morrer, irmãos. Eu ia ser partido no meio. Porque a caçamba, ela tem uma pontinha assim, né? Porque ela tem uma quininha assim, ó. E aquela quina ali, se alguém bater ali, uma faca. E ele me mostrou, eu estava lá também, quando você morreu. E o anjo, ele me mostrou. Aquele anjo dando um safanão na moto assim, e eu desviando. Então nós temos que dar graças a Deus a tudo, irmãos. É o que nós chamamos a sorte, não é? Chamamos de sorte, mas é Deus, é provisão, irmãos. É o Deus que provê, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui para Colossenses, eu vou pular esse daqui e a gente vai encerrar já. Colossenses 4, versículo 2. E aqui uma exortação que nós devemos nos apegar. Versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Não adianta só orarmos. Não adianta só, Senhor, vai naquele hospital lá. Senhor, vai na casa do meu vizinho que está passando fome lá. Senhor. Senhor, que o Senhor possa ir ali, lá. Irmãos, perseverar em oração é você falar, Senhor, dá condição para aquela pessoa se alimentar hoje. Mas faça uma ação, tenha uma atitude. Leve um saco de arroz para aquela pessoa. Leve um prato de comida. Perseverar em oração, em ação de graças, é você fazer algo pelo seu próximo. Você já está orando, mas vá um pouquinho mais além. Vamos andar mais uma milha, irmãos. Vamos orar, mas vamos também fazer com que aquela pessoa possa ter um pouco de paz, pelo menos por alguns minutos. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos dar graças a Deus em todas as coisas, como foi dito aqui, porque Ele é merecedor. Espero que os irmãos tenham entendido. Espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos, ao coração de todos vocês. E que as nossas ações de graça não sejam uma vez por ano, mas sejam todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Né? Em tudo, vamos dar graças a Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida. Porque nós somos o que, irmãos? Uma carta viva, lida por muitos ao nosso redor. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, maravilhoso, glorificamos a Ti, Senhor, exaltamos o Teu santo e maravilhoso nome. Viemos aqui nesta noite, Pai, para agradecer a Ti, para dar graças ao Senhor, para engrandecer o Teu nome, para Te bendizer, ó Pai. Tu és sempre bem-vindo no nosso meio, Pai. Que a Tua presença seja sempre conosco. E que nós, Senhor, possamos ser não somente os ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, com ações de graças,
a todos quantos, meu Pai, estiverem, Senhor, necessidade diante de nós. Obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito. Te louvamos pela Tua palavra. E que o Teu nome seja engrandecido, meu Pai. Não somente aqui, mas em todo o mundo, meu Pai. Em todos os lugares. Porque o Senhor é merecedor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ceia, oh glória a Deus. Hoje, meus irmãos, vamos participar do corpo e do sangue Isso é vindo do Porto. de Jesus Cristo. Tá bom. Glória a Deus. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Jesus. Meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite. Tua palavra é tão simples, ó Deus. Basta nós falarmos da Tua palavra, Senhor. Não precisamos de inventar, não precisamos ter teologia. Ela é simples, porque é o Senhor que nos convida para que nós adentremos diante da Tua presença com ações de graça, Senhor. A Tua palavra diz que porque dele, para ele são todas as coisas eternamente. Sim, Pai. O que nos resta, Senhor? Nada. Não temos nada, Senhor. Como foi ministrado, o Senhor lançou dentro de nós o sopro da vida. Eu me lembro aquela pregação em que um homem dizia para a igreja que nós éramos pó. Ali ele dizia e ficou cravado na mente das pessoas que nós éramos pó. E é tão irônico, até então engraçado, como ele finalizou aquela oração, que ele disse: Senhor, toma-me que eu sou pó. Toma minha mulher que ela é pó. Toma nossos filhinhos que são pozinhos. Tudo é pó, Senhor. Aí ele disse: toma a poeirada inteira da igreja, Deus. É maravilhoso. Nós somos pó, Senhor. Aleluia. É motivo de alegria mesmo, porque o Senhor era um Deus que brincava com seus filhos. Nós lemos a Tua palavra e vemos que muitas das vezes, Jesus, o Senhor brincava com os discípulos. Mas infelizmente muitos olham e acham que o Senhor é um Deus de vingança. Mas não, o Senhor é um Deus de graça. É verdade. Aleluia. Por isso que o Senhor nos convida todos os instantes, todos os minutos da nossa vida, para que nós adentremos diante da Tua presença. Glória. E é isso que o amado diz, que nós temos que não consultar um psicólogo, não consultar um professor formado em uma faculdade ou teologia. Nós temos que consultar ao Senhor. Pedir a Tua direção, Senhor. Sim, Pai. O resto é balela, Pai. O resto é contenda, é facção.
Tem misericórdia de Deus, de nós. Tem misericórdia porque uma coisa é certa quando o Senhor diz a carta de Pedro, que todos nós compareceremos diante do teu tribunal, Deus, e daremos contas de todas as nossas obras, sejam elas boas e más. Mas que nessa noite, num só sentido, num só espírito, clamamos a tua misericórdia para que podemos, em memória ao Senhor, ó Deus, participar desse pão e desse cálice, sim. Porque além de fazer essa memória, nós temos uma incumbência, nós temos um chamado que não se encerra nessas quatro paredes. Nós temos o compromisso de anunciar a tua palavra, sim, de proclamar o ano aceitável do Senhor, de cumprir a grande comissão. E cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua forma. Então nós não temos nada senão o teu Espírito para que possamos ser conduzidos como folhas, onde a tua palavra seja ela ministrada e que as portas da tua palavra sejam abertas, para que o teu evangelho vá e produza o efeito pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, mas essa noite nos sustenta com esse alimento, nos dá vigor, nos dá ânimo, nos dá esperança, Senhor, de seguir em frente, olhando somente para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. Graças a Ti, Senhor. Honra e louvor ao Teu nome.